senhoras e pela normalidade, os senhores, preços convido vocês para se acomodarem E o aqui que no pode nosso acontecer com o espaço sócio? para darmos início ao nosso primeiro Green Talks de 2026. Sim. Não, Sensível, valeu. né? Nós queremos agradecer a presença de todos vocês nessa noite e também aquelas pessoas que nos acompanham de forma ao vivo por meio do nosso canal no YouTube e também nas nossas redes sociais. Agradecendo a presença de vocês nesse evento tão significativo de agronegócio, inovação e fortalecimento do ecossistema de Lucas do Rio Verde. Pode fazer. Nós queremos também saudar e agradecer a presença das autoridades aqui nessa noite, bem como a imprensa, os nossos mantenedores, empresas associadas e demais parceiros. Essa é a primeira edição do Green Talks 2026 e gostaríamos de agradecer os nossos mantenedores Sicredi Ouro Verde MT, MVR Agro, GGF, Amazônia Máquinas, Bassani Imóveis, BDR, Construarte, AgroAdvance, Rádio Agro FM, Conecta, Plantar, Inexa, Agrotronic, Exame Saúde, Grupo Siriema, Assessoria Verbopress, Datagreen, SP Comunicação Visual, Trashin, Secontrol, Focus Filmes e Laboratórios Solos e Plantas. Mato Grosso mantém a liderança nacional na produção de grãos, com destaque para soja, milho e algodão, e inicia 2026 num cenário muito desafiador. Após recordes no ano passado, o produtor enfrenta margens pressionadas pelas altas, em insumos, preços internacionais mais voláteis, oscilações climáticas e maior exigência quanto à sustentabilidade e rastreabilidade. Apesar dos avanços logísticos, a cautela financeira segue necessária diante da alta dos juros. Nesse contexto, Lucas do Rio Verde se consolida como um polo estratégico e um hub de inovação onde a tecnologia e eficiência são fundamentais para manter a competitividade no agronegócio. Convido aqui para frente o nosso anfitrião, diretor executivo do Green Hub e também mediador nesta noite, Kleber Nunes. Seja bem-vindo. E também convido aqui à frente o Thiago Simpac, presidente do Sindicato Rural de Lucas do Rio Verde, e César Vacari, que é gerente de desenvolvimento da Sicredi Ouro Verde, para iniciar esse bate-papo. Está desligado, né? Boa noite, Thiago, César. Obrigado por estar aqui. Vamos sentar aqui. Hoje é o dia, nosso primeiro Talks do ano. Ano passado a gente fez vários e tivemos bons resultados de conteúdo. E nada melhor que começar esse ano com esse desafio, porque eu diria que quase vai rolar uma pegadinha aqui, porque falar de cenários e perspectivas, cenários não, mas perspectivas de 2026, o que vem pela frente num cenário tão estável, não deve ser muito fácil para vocês. Então, eu espero que a gente consiga elucidar aqui o assunto, tentar trazer todo o conhecimento de vocês. Eu vou estar aqui no meio, quietinho, ouvindo, e também deixar para a plateia um agradecimento pela presença, mas também dizer que vocês vão ter um espaço também de participação para perguntar, para a gente conseguir ter uma noite de muito conteúdo, de muito aspectos que venham trazer melhorias, entendimentos e compreensão para que a gente consiga se desenvolver o nosso agronegócio em 2026 e para frente melhor. Então, assim, para dar o início, eu vou pedir, fazer que vocês se apresentem, cada um fale um pouquinho de quem é, sua trajetória, para daí a gente entrar nas questões. Então, por favor, César que está com o microfone. Bom, muito bem. Boa noite a todos. Meu nome é César Vacari. Eu completo esse ano 20 anos de Sicredi Ouro Verde, vindo do Rio Grande do Sul. A primeira cidade que eu vim para o Mato Grosso foi Ipiranga do Norte, em 2003, uma época que Ipiranga não era município, na verdade nem energia não tinha ainda, Então a gente passou por um período de muito aprendizado. Aí depois, em 2018, eu vim para Lucas do Rio Verde, trabalhando na agência Centro. Depois nós startamos o projeto da primeira agência agro do sistema Sicredi do Brasil,
é essa que fica ali na Avenida Universitária. E aí depois eu passei a gerente regional, trabalhando na regional de Lucas do Rio Verde. E essa, bem breve, a trajetória do César no agronegócio e no Sicredi. Boa noite a todos. Eu sou o Thiago Henrique Simpac. Estou em Lucas, me trouxeram para Lucas, né, porque eu vim aqui em 87, no colo da mãe ainda, então nós estamos aqui desde 1987. Eu sou de uma terceira geração já de agricultores. Meu avô era agricultor na região de Toledo, Paraná, na cidade onde eu nasci. Meu pai é agricultor ainda, está na atividade. Estou como presidente do Sindicato Rural de Lucas do Rio Verde hoje. E é mais ou menos essa é a minha apresentação. Me formei em agronomia pela FMT em Cuiabá e desde então a gente trabalha na atividade aí com soja, milho, algodão, temos aves, suíno, um pouco meio de tudo aí, bem diversificado. E seria mais ou menos isso, uma breve apresentação aí, o jeito que a gente tenta se virar na atividade aí para continuar trazendo recursos para a família e continuar, quem sabe, tendo a quarta geração de produtores aí, tomara que consigamos, né? Obrigado, então, pelas apresentações. Então, vou começar aqui perguntando para o César como que o sistema cooperativo, né, avalia o ano agrícola 25-26, intenção do produtor para o desenvolvimento da safra em 2026. Como é que vocês têm avaliado esse período que está tão complexo, até climático, chove, o que isso tem impactado, né, na cooperativa? Confesso que quando a gente leu o material, vimos as perguntas, é um tema para esse ano assim bem desafiador, bem complicado. Mas o que a gente observou esse ano? Uma safra de grãos na normalidade, né? Assim como foi o ano passado e esse ano, com algumas exceções de alguém colhendo acima das médias, alguns colhendo abaixo das médias. Então, em termos de produtividade, vamos chamar um ano da normalidade. O que está afetando e que a gente tem trazido preocupação para nós, realmente não é novidade para ninguém, que são os preços das commodities. Porque nós viemos de alguns anos atrás, né, quando a gente fala de soja a R$150, que é uma atividade altamente lucrativa, mas quando a gente fala de soja a R$100, especialmente falando desse grão, precisa ter uma estrutura já formada para você passar pelo ano. Porque a gente fala em passar pelo ano porque talvez seja um ano de algumas provações e alguns aprendizados. O duro é quando esse aprendizado vem da pior forma. E esse ano vai trazer para nós algo novo, que os produtores, alguns talvez não estão preparados. Até falando em geração que talvez não tenha passado por o que a gente está passando. Nós vinha conversando com o Thiago que esse ano temos muitas provações. O sistema cooperativo, assim como o sistema financeiro, vê isso com uma preocupação, porque os nossos produtores, a nossa região altamente do agro, e a cooperativa, Sicredi principalmente, que foi construída através de produtores. Foi a reunião de produtores que inspirou o Sicredi e principalmente as cooperativas. E um ano que nem esse traz sim preocupação para nós, porque a cada produtor que se dissolve ou a cada produtor que enfrenta uma dificuldade como essa, é uma família, são associados que talvez saiam da atividade. É ruim para o município e é ruim principalmente para nós, porque são associados que estariam ali colaborando para o desenvolvimento da cooperativa e assim desenvolver a região, a cidade, como foi no passado. E talvez esse ano a gente vai ter alguns que não estejam tão estruturados e vão passar por essa dificuldade. Maravilha. Eu vou aproveitar um gancho, transferir a pergunta e a gente conversava sobre isso antes até de começar. Vocês acreditam que há um processo, vou fazer uma analogia com o darwinismo, é o que está acontecendo também no agronegócio, no sentido de uma seleção daqueles que vão conseguir
passar por mais essa fase, essa transição. Envolve também, depois mais tarde a gente vai falar de tecnologia, de diversificação de outros sistemas, mas a gente está passando por um processo de seleção de adaptação também. Se vocês conseguem chegar a isso como produtor, você consegue ver isso, Thiago? Eu acredito que sim, que o exemplo que você deu de Darwin aí é que às vezes nem sempre o maior produtor vai ficar na atividade. Então é o que melhor vai se adaptar, né? Eu acho que o cenário desafiador, a gente vem falando disso há bastante tempo, 2 anos atrás nós tivemos um problema de seca, sério, ano passado foi uma safra muito boa, e esse ano uma safra, como o César falou, uma safra normal, porém nós temos questão de preços e custo mesmo, que vem subindo muito desde 2022, e mesmo ele se equalizando, vem caindo. Então eu acho que o produtor, na sua essência, ele sempre olha muito para a produtividade, querer produzir cada vez mais, e nós somos muito eficientes nisso, né? Tanto é que todo ano você escuta médias, aí nós temos um outdoor muito bonito aí ao lado da rodovia, com 90 sacos de tal material, 95 sacos de tal material, e às vezes isso não é uma realidade, né? Então, mas assim, produzir o produtor sabe, só que talvez agora nós vamos ter que olhar principalmente quanto está custando você produzir isso, e o risco que você está correndo. Vou trazer um pouco a história de quando nós chegamos aqui, nós colhia 20 sacos e sobrava para alimentar todo mundo. E depois se passou a 35, 40, 50 sacos. Nossa, o cara colhia 50 sacos, o cara está mentindo, e olha o que o cara está fazendo. E hoje nós estamos falando em 65 sacos para empatar. Então, só para trazer a questão de preço, hoje eu, por curioso, me atualizei os dados do IMA. Hoje o soja teria que estar em R$ 112 para empatar, com o custo de atratividade, né? Mas só olhando o COT que fala, né, que é o custo operacional total, ele estaria na faixa de 96 por aí, só para pagar o que tu investe. Então nós estamos falando de soja de 98, 100 reais, então não está remunerando nem o serviço do produtor, né? Então está empatando, e isso, quando você olha num cenário que vem se arrastando já com juro alto, e o cara tendo que, às vezes, dar uma pedalada aí na atividade para jogar um pouco para frente as contas, com uma taxa do jeito que está, fica difícil. Então, realmente, eu acho que é a hora do produtor olhar para dentro, tirar as melhores oportunidades que tem dentro da propriedade, usar um monte de ferramentaria de dados que hoje a gente tem com a tecnologia, aquele negócio de fazer análise de solo e olhar para aquilo lá, não é... Aqui eu posso usar 20% a menos de adubo, lá eu tenho que pôr 10% a mais, e você realmente otimizar isso de uma forma inteligente, que hoje eu acho que o produtor médio do Mato Grosso, ele está um pouco longe disso, sabe? O produtor grande faz, o pequeno talvez mais longe ainda, mas na região de Lucas aí nós estamos falando de produtores médios, aqui nós temos produtores, a maioria dos produtores são de 600 a 1.500, 2.000 hectares, que é o produtor, a maioria dos produtores de Lucas, né? Então, esse produtor, às vezes, não está otimizando isso. E eu acho que essa parte da tecnologia a favor da economia, você vê, às vezes, com 60 sacos, você custando 20, você tem muito mais com 70, 80, custando 50, 60, com muito menos risco, né? Eu acho que mais ou menos isso, Kleber. Não sei se eu respondi a tua pergunta. Não, sim, mas... E até aproveitando para falar, quando você fala de tecnologia, a gente estava hoje numa reunião com uma empresa de tecnologia, falando de dados, falando da inserção da inteligência artificial, na melhoria dos dashboards de cruzamento, e eu perguntei para eles assim, qual é o público que vocês querem atingir com isso? Eles estão pensando em associar o green e tal. Para nós tem que ser médio e grande, porque é o que tem maturidade. E aí nós temos um grande problema, né? Porque se a gente for ver em números, a maioria são pequenos. Então também como chegar essa informação, acho que é um grande desafio também para o produtor. Como que chega esse conteúdo para ele? Como é que ele consegue ter a maturidade para entender que ele vai precisar de olhar para os dados, ele vai precisar automatizar o processo? Eu acho que esse vai ser um grande ponto. Para te ajudar um pouquinho, eu acho que o produtor está meio calejado das soluções fáceis, sabe? Sempre chega alguém vendendo assim, não, agora você comprar essa colhedeira que tem um mapa de colheita, não sei o quê. E a tecnologia há muito tempo virou custo dentro da atividade rural. Você tem uma tecnologia embarcada em máquinas hoje que você não usa para nada, é igual o iPhone, que o celular está no bolso da maioria aqui. A gente está
tipo, se paga muito mais caro por ter essa tecnologia e no final ela gera dados inócuos, que você acaba não usando para nada, né? Então, seria essa geração de dados e realmente pôr onde o cara consegue economizar. Porque a tecnologia, ela economiza, ela não vai produzir mais. Nós não vamos, eu acho que nós já estamos chegando, talvez, tenha falando uma besteira, mas os patamares de produtividade têm limite, a genética vai ter um limite. O soja não vai dar 200 sacos igual milho. Então, eu não sei quando vai ser isso, mas então a gente tem que olhar como otimizar os nossos recursos financeiros agora nesse momento, mas os nossos recursos de fazenda mesmo. Às vezes você tem áreas super férteis, você fica jogando adubo a mais lá, pondo variedades que não respondem lá. Então, eu acho que a chamada para o produtor olhar para isso seria olhar para dentro da propriedade na intenção de reduzir, não de aumentar. Maravilhoso. Você citou sobre a questão dos juros, né, que é um grande desafio. Eu queria transferir a pergunta para ti, César. Diante dos juros, né, nessa transição, é um ano também eleitoral, que a gente sabe que tenha, às vezes, uma baixa. Como é que estão as condições de crédito, custeio versus investimento? Quais são as principais atualizações que eu poderia trazer para nós? É quase que uma pergunta de R$1 milhão essa, né? Mas, enfim, a gente segue algumas tendências e o que alguns pesquisadores trazem para a gente, né? Algumas informações do sistema financeiro. Os juros realmente hoje, pelo menos no primeiro semestre, a tendência é continuar assim, porque são baseados no risco país, né? E pelas previsões, nós temos aí para o ano que vem, a gente está falando, quem sabe, numa taxa Selic de 12,5%, para março do próximo ano, entre 9,5%. Mas isso são tendências, né? Agora, para o primeiro semestre, no formato que está indo, a tendência não é ter mudança. E aí vem a grande sacada da nossa região aqui, que é a questão do dólar. Hoje, até para a questão de investimento, respondendo a tua pergunta, cada vez mais o produtor está dolarizando, inclusive nos investimentos. Porque até pouco tempo atrás, a gente tinha juros subsidiados, acesso a juro mais barato, mais fácil. Hoje, praticamente, os subsídios acabaram. Nós temos algumas linhas de crédito subsidiadas, mas talvez os valores não sejam compatíveis para atender a necessidade da nossa região, dos nossos produtores. E aí, então, o produtor se dolarizou cada vez mais. Até produtores pequenos, médios, que até então não trabalhavam com o mercado do dólar, moeda estrangeira, e passaram a trabalhar, passaram a entender. As próprias instituições também se aperfeiçoaram mais na questão do dólar da nossa região. E hoje, a grande carro-chefe aí para investimento e também para custeio está sendo a moeda estrangeira. Porque, em termos de custeio agrícola hoje, realmente os juros, a tendência é continuar nos patamares que estão. Eu acho que isso que o César comentou, é uma tendência que vem vindo, é dolarizar, né? E o produtor, de certa forma, ele tem uma segurança nisso, né? Porque ele consegue comercializar o soja em dólar, ele consegue comprar seus insumos em dólar, então você acaba olhando para a taxa. Isso é uma coisa que produtores maiores fazem faz muito tempo, né? E você tem uma diferença grande, né? Nós estamos falando aí de, sei lá, 8, 9 para 16, 17, talvez até 20 de taxa. Então isso é uma diferença grande se você aprender a mexer com o dólar. Volta de novo para a escola aquele negócio do cara saber não cruzar moeda, porque isso pode ser um risco, né? O cara começa a trabalhar com dólar, tem uma taxa menor, mas vende em reais futuro. O Brasil é um país super estável, não tem um problema político, não tem um problema fiscal, né? Então a gente tem uma segurança que o dólar ano que vem vai estar mais barato que agora, né? Então não é assim a realidade, né? Então o produtor, quando faz essa opção, ele tem que entender que ele tem que vender soja em dólar para uma data muito próxima ao vencimento, porque teve semanas aí que o dólar variava quantos por cento aí numa semana. Então esse é o risco. Às vezes o cara acerta, ganhei uns troquinhos, mas se perde é grande os volumes, né? Aí a grande questão é o acompanhamento do mercado e a gente se proteger, né? Porque também tem a vantagem do produtor, porque hoje, se falando em soja, algodão principalmente, ele é dolarizado.
Então, tem também a facilidade da comercialização. Aí, claro, voltando um pouco até atrás na questão que você comentou antes, Kleber, da inovação, a tecnologia, e por muito tempo a gente pensou que a inovação, tecnologia era grandes máquinas com grandes sistemas tecnológicos. E às vezes a inovação é um produtor reunir a sua família e coletar dados da propriedade, fazer uma reunião de negócios familiar, trazer à mesa o que eles estão gastando, o que nós temos de perspectiva de colheita, como vamos projetar a nossa venda, a nossa compra. Às vezes a inovação para um produtor é isso, e não altas tecnologias. E a questão do dólar também é isso. Às vezes o produtor pode pensar que, vou me dolarizar, mas eu não acompanho o mercado, eu não tenho tempo para acompanhar as tendências porque eu estou produzindo. Mas hoje tem muitas formas de buscar informação e tem muito jeito para você acompanhar o mercado e fazer bons negócios em dólar também. Aproveitando o gancho, Thiago, em cima do que falou sobre essa inovação, né, de às vezes reunir lá a família, como à frente do sindicato, tu vê esse movimento do produtor, você vê já essa preocupação de pensar mais na gestão, como é que você tem visto no dia a dia ali, né, que você está liderando o sindicato rural, que você está diretamente e é produtor também, você está acompanhando que o produtor está olhando já de outra forma? Eu acho que isso é uma tendência, às vezes, não só por opção, né? Vai ser a única coisa que sobra é se organizar agora. O produtor, de certa maneira, se nós pegássemos, nós estamos Mato Grosso vai passar pela primeira transição de bastão, né? Gerações, né? De bastão de gerações. Então, isso se estima na média que é 40 anos. Então, se pegar Lucas começando em 83, 84, 85, seria mais ou menos agora a primeira passagem, né? Que é a hora que você vê os filhos assumindo o negócio. E isso tem um trauma grande. Você pegar assim, o pai, até ontem eu mandava, esse piá me obedecia, lá em casa, se eu quisesse comprar um carro, eu comprava, a colhedeira eu escolhia, e daí isso não é fácil, o patriarca perder esse poder de uma forma que nem você falou, se não for organizado. Porque eu tenho essa experiência dentro de casa, assim, meu pai é muito tranquilo, nós conseguimos fazer a transição que não está total ainda, meu pai participa do negócio, mas foi tranquilo fazer isso, né? Foi deixando de assumir algumas coisas, vai deixando, daí já ficou só com o que ele gosta lá e foi. Mas isso é traumático, depende o jeito que é o patriarca, depende do jeito que é o filho, depende do jeito de lidar da família. Essa conversa sobre dinheiro é difícil. Quem é casado aqui sabe a dificuldade que você tem de falar sobre dinheiro em casa. Imagina você falar a nível de família, às vezes a família inteira vive da atividade, né? Mas o produtor, respondendo a sua pergunta, eu acho que alguns já começaram a fazer isso. Essa sucessão familiar, pensar de como deixar o patrimônio também, a própria herança, né, de uma forma mais organizada, de já dividir entre os filhos, de tratar o negócio não mais como um negócio da família só, de realmente ser um negócio. Eu acho que os médios produtores começaram, pelo menos, centenários. Muitos fizeram esse processo. Hoje se fala muito em road familiar aqui, muito coisa que, 10 anos atrás não falava. Mas ainda é lento isso. Mas com essas mudanças, eu acho que uma reforma tributária que vai vir vai obrigar o produtor a olhar para o contador. E essa dificuldade que vai ter financeira, que é iminente, né? Se acontece uma coisa que faça que as commodities subam a valores acima de 120, 130, que pela lógica de estoque não se tem, o produtor vai passar por uma certa dificuldade que vai ter que falar sobre dinheiro. Então, eu acho que isso vai acontecer sim também. Até aproveitando, lembrando de um produtor, eu estava conversando, um grande produtor aqui de Lucas, ele falou assim, a culpa é nossa disso tudo, porque a gente está produzindo muito. Eu até queria que vocês falassem sobre esse tema. Eu achei engraçado você ouvir um produtor dizer, não, a responsabilidade é nossa, porque nós estamos produzindo demais para o mundo. Parece que teria que ter uma estratégia de escassez para esse preço. Queria até que vocês comentassem sobre. Eu vou contar uma história engraçada assim de fartura, né? Aqui em 2005, 2006, 2007, até antes, o milho valia 7, 8, 3, 5 reais. Todo ano ia bater lá na porta da Conab lá, e reunia as lideranças aqui, ia lá para Brasília, e era recebido lá pela
quinto escalão mais ou menos do Ministério da Agricultura. E daí um dia, meu pai estava junto nessa oportunidade, ele falou: todo ano vocês aqui, cara, por que você produz essa porcaria desse milho? Ó? Todo ano vocês me criam esse problema, né? Então, se pegar o Brasil, que na década de 70 importava milho, nós era um problema produzindo milho no Cerrado aqui, né? Então, era uma discrepância enorme, porque o problema nosso aqui sempre foi logística, não era a produção em si ser alta. Hoje sim a gente produz a níveis de exportação, né? Mas nas épocas, simplesmente consumia muito milho no Nordeste, São Paulo, Santa Catarina, e não tinha estrada para levar, então a diferença aqui era o dobro quase, né? Mas voltando só para o assunto de fartura, talvez seja a hora de a gente olhar para isso, produzir dinheiro e não um saco de soja, arroba de algodão. Então, às vezes é hora de a gente tirar o pé de algumas coisas que não comprometa muito, não é arriscado, né? E passar anos, às vezes, reduzindo isso. Tiago, talvez o produtor vai ter que colocar no seu dia a dia a palavra eficiência, porque às vezes não é produzir muito, e sim o quanto que vai sobrar, né? O quanto que eu vou ganhar com essa produtividade. Então, você mais do que ninguém sabe disso, exemplificou muito bem, mas talvez essa é uma tendência, e talvez um ano para a gente começar a olhar para isso. A questão dos dados, que a gente falou bastante, mas principalmente da eficiência, que é onde as empresas olham muito isso, né? E os produtores, não somente o grande produtor, mas até para a agricultura familiar, olhar para a eficiência, colocar essa palavra em atitude, porque por bem ou por mal, às vezes a gente tem que tomar as escolhas, né? E chegou um ano bem importante para isso, para nós olhar para a eficiência. Maravilha. Quero aproveitar, se aquela pergunta era de 1 milhão, essa é de 2. Quais tendências financeiras você acredita que devem impactar o agro? E qual é a principal orientação ao produtor que pretende investir em infraestrutura nesse momento? Eu vejo que a principal palavra aqui que a gente pode usar para responder essa pergunta é cautela. Eu acho que nunca precisou tanta cautela como agora, né? E claro, pensando em investimento, né? Vamos dividir a pergunta em duas respostas, né? Pensando em investimento, além de, claro, toda essa cautela, eu acho que tem que olhar assim, como que eu vou pagar essa dívida? E principalmente, vamos dizer que eu tenha 60% do investimento disponível, financiar ou ficar devendo somente 40%. Ou, às vezes, a decisão é não fazer, porque em tempos de juros como esse, dificuldade de crédito, garantias apertadas, e o sistema financeiro está assim, e essa é uma tendência, às vezes não é o momento. E se for o momento, eu vejo que com bastante coerência para fazer qualquer investimento. E uma questão da tendência, eu acho que cada vez mais o dólar, cada vez mais a moeda estrangeira vai tomar conta aqui da nossa região, principalmente. Porque, volto a falar, nossas commodities são muito dolarizadas. E aí o produtor, nós já temos muitos que já fizeram esse trabalho, tem produtor aí que sabe muito mais do que nós do sistema financeiro sobre dólar. Tem alguns que vão ter que colocar isso na mesa. E aí fica a dica para os filhos, né, os sucessores, né? Vamos estudar isso e vamos entender melhor essa tendência do mercado. É um grande desafio, né? É claro que, desculpa te interromper, mas às vezes o que a gente está falando hoje, daqui 6 meses já vão me chamar de mentiroso, né? Isso pode acontecer, né? Então, mas a tendência do momento é essa. E às vezes até menos de 6 meses, né? Porque, como você disse, né, o país está tão tranquilo, né? Não tem problemas. E, Tiago, assim, você comentou sobre a questão da sucessão, e aproveitando até essa fala, essa discussão sobre até o processo de dolarização, essa diversificação até de investimentos, isso também deve ter um desafio nessa sucessão, né? Entre essa segunda geração e dizer, eu já estou aprendendo coisas novas, e aí o patriarca segura. Isso também tem, às vezes, prejudicado ou mesmo dificultado esse novo olhar do produtor. Não sei como é que você está vendo isso? Então, é mais ou menos isso que eu falei, que tinha um trauma nessa passagem de bastão, né? Porque
Você imagina o seguinte, o cara era produtor lá no Passo Fundo, lá no Rio Grande do Sul, vendeu uma área pequena lá, meteu a cara aqui, muitos não é nem produtor lá, não tinha nem experiência com agricultura lá, meteu a cara aqui, daí ficou 40 anos aqui empurrando mato, e daí vem o filho e vai querer ensinar o cara a fazer alguma coisa. Às vezes dá muito certo isso. Tem propriedades que com a segunda geração melhorou, mas isso não é uma tendência, porque você tem muita experiência, o pai passou por muitas crises, nós estávamos conversando aqui antes, eu acho que essa é a primeira crise que eu peguei um restinho da crise ainda, eu estava em 2004, 2005, estava na faculdade, eu vi isso, mas tem muita gente que está entrando no agronegócio agora que só veio nas maravilhas, o agronegócio foi muito bom, tanto é que os cursos do agronegócio começaram a ser concorridos em Cuiabá e tal. Antes você queria fazer agronomia, era só lá ir. Depois tinha que estudar um pouquinho para vestibular. Mas então as pessoas passaram por uma bonança na agricultura. Então a maior preocupação que tem hoje é justamente como é que se moldou essa geração que não passou por nenhuma crise. Como é que ela vai reagir à crise? Então assim, às vezes tem que olhar para os mais velhos, olhar para o pai, para quem já viveu isso, porque o momento é de passar, mais ou menos o que o César falou, esse ano é um ano de passar. Pode ser que daqui 6 meses mude alguma coisa? Pode. Talvez aconteça uma guerra, talvez, sei lá, dê uma seca nos Estados Unidos, parte chover na Argentina, o preço é volátil, do mesmo jeito que hoje nós estamos falando de uma tendência estável, mas a safra ela se consome em um ano e pouquinho, zero estoque, né? Então, qualquer problema climático ou algum problema que tiver no mundo, podemos estar falando, em vez de não investir, era o contrário, tinha que ter investido. Mas a tendência é essa, principalmente esse recurso financeiro, é segurar o que dá, porque com essa taxa de juros, você pega em 5 anos, você perde seu capital, né? 20% ao ano. Então, não tem... Se comprar uma coisa parcelada em 5 anos, tu pagou o dobro quando terminou de pagar, né? Então, não tem nem investimento que dá isso. Pelo menos eu desconheço na nossa atividade. Eu quero aproveitar até agora, puxando um pouquinho para o nosso assado aqui do Green. A gente tem uma vertical aqui, Thiago, que a gente começou a explorar o ano passado, que é da agricultura regenerativa. Tá? Então a gente vê que o Brasil já é um dos grandes expoentes da agricultura regenerativa no mundo. E a gente tem levantado muito, feito alguns eventos aqui, conversado com muita gente no Brasil. A gente tem algumas startups de biológicos aqui também, a gente vê movimentos aqui na própria cadeia local. E também, principalmente no estado de Goiás, a gente vê ali consórcios sendo montados, né, redes ali, que tem funcionado muito bem. Como é que, lá no Sindicato Rural, você já está começando a ver também essa pauta, porque os números me parecem um pouco agradáveis, né, de quando tu olha a médio prazo. Como é que você está vendo essa pauta que está chegando? A gente já ouviu aqui, inclusive em Lucas, que talvez seja uma bandeira futura do município, esse olhar para a agricultura regenerativa. Kleber, eu tenho muito cuidado assim quando a gente assume algumas bandeiras, cara. Isso às vezes fica cara de sustentar. Mas assim, eu acho que é um caminho. E qualquer coisa que traga, no final é dinheiro, né? Pode ter o discurso mais bonito do mundo, mas se isso não remunerar o produtor, não remunerar a cadeia, então no final é dinheiro. Mas eu acredito assim, como a gente tem agricultura bem diversificada aqui, a gente talvez consiga fazer... eu vou te contar assim, um pensamento que a gente tem dentro de casa lá. A gente não é produtor grande, estamos em 1.400 hectares hoje, só que a gente se diversificou ao máximo. E o que a gente está começando a fazer? A gente pega lá cama de frango, usa como adubo e não usa mais adubo químico. Dá para fazer 100%? Não dá, mas reduz bastante. Tá, daí tem um pedaço lá que era uma areia que não saía nada. Vamos pôr boi ali. Daí tem que pôr... Então você começa uma outra atividade. Então eu acho que o produtor médio, se ele não olhar para esse lado de explorar todos os cantinhos dele, tem área aqui que dá 40 sacos, faz 10 anos que o cara sabe que dá 40 sacos e o custo é 60. Por que você vai plantar soja lá, né? Então tu tem que buscar outras coisas. Então eu acho que talvez seja um caminho. Eu vejo um lado também fantástico na parte biológica, que está evoluindo muito, mas é que nem eu falo, o produtor está meio escaldado de algumas coisas assim, que sempre vem alguém vendendo uma solução milagrosa, né? E isso atrapalha muito coisas boas, atrapalha muito mesmo. Acho que o biológico veio, sei lá, 20 anos, 25 anos atrás, falava em biológico.
daí ela substitui o químico, não precisa mais de não sei o que. Isso aí durou 1 ano, o vendedor foi embora, não apareceu mais. Eu acho que receber ele veio, mas depois nunca mais vendeu nada. E daí queimou um mercado que tinha um monte de chance de ser promissor, como foi no mundo inteiro, né? Então acho que algumas coisas assim tem que ser cautelosas e é para e passo, implementando devagar. Por isso que eu falei que eu tenho medo de algumas bandeiras. A gente levantou algumas bandeiras lá atrás que depois para abaixar ela é difícil. Tem uma questão também relacionada, a gente já veio falar do crédito verde também, né? Eu acho que tem uns pontos que a tendência futura, até pelo esse olhar ambiental, talvez isso também é uma tendência para facilitar o produtor. Eu acredito que vira uma tendência, porém hoje nem é bom a gente falar sobre isso, porque tem um mercado muito especulativo, a gente não tem nada concreto para trazer hoje, assim, algo que seja experimentado, que você possa falar com certeza, passar um dado concreto, algo seguro, né? Mas eu acredito que, pelo que tem a tendência mundial hoje, é claro que vai ter algo de benefício sobre isso. Mas é difícil hoje falar ainda algo assim, uma informação correta sobre esse assunto. Né? Isso. Maravilha. Bom, antes de passar, então, a gente vai passar pelas perguntas da plateia. Tem um ponto aqui que eu gostaria que é uma pergunta para ambos, começar pelo César. Quais os riscos que merecem maior atenção hoje? Clima, crédito, política internacional, o que você diria, César? Eu acredito que clima, ele é sempre um risco e nós não temos domínio sobre ele, né? Hoje, né, pelo menos por um período agora, eu acredito que o crédito sim é o risco, porque o crédito, assim como o remédio, depende da dose. Se for pouco, não faz efeito. Se for demais, pode terminar de matar, né? Então, eu acho que hoje assim, o risco do crédito, ele é iminente, porque você tem que ter muito cuidado em contrair o crédito, porque o momento de pagar chega, a conta vence, né? Então, vejo que hoje, se fosse a gente falar algo sobre isso, que o produtor tomasse muito cuidado nessa questão. Eu acho que é exatamente isso, né? Porque a gente vai ver produtores, às vezes, que vai administrar mal a sua propriedade com essa questão de crédito e investir em ativos que não remunerem o juro. E você vai ver produtores, às vezes, ficando em situações difíceis, produzindo bem. Então, mesmo com o clima sendo bom, às vezes até o preço melhorar, e se o cara não usar bem esse crédito, devido ao excesso de taxa, né? Então, eu acho que eu concordo plenamente com o que o César disse. Eu acho que o maior risco hoje é crédito mal medido, né? Mas o crédito vai ter que vir, senão não vão conseguir viver também. Também dentro de alguns pontos aqui que eu queria que vocês comentassem, acho que muito a relação com o propósito da cooperativa, né? Como é que vocês enxergam? Até dei o exemplo dessas redes em Goiás estão se montando em cima da agricultura regenerativa, mas como é que vocês veem o cooperativismo, que vocês acreditam que ele pode ser um diferencial competitivo e até por liderar, né, um segmento, né, uma entidade que é de união, como é que vocês enxergam isso como diferencial? Bom, hoje, naturalmente, falar um pouco do cooperativismo de crédito, né, que nós, há quantos anos atuando aqui no mercado e crescendo junto com a região. E eu vejo, Kleber, que a questão de crédito, o crédito cooperativismo, claro, além dos retornos que o associado tem pelos rendimentos da cooperativa, mas vejo que o grande diferencial que o cooperativismo de crédito traz hoje, principalmente Sicredi aqui na região, é a proximidade que nós temos com o produtor. Em momentos difíceis, eu acho que isso é um valor muito importante, porque você estar ao lado da pessoa no momento de crise, no momento de dificuldade, entendendo qual a necessidade do produtor. Claro que a gente não faz milagre, mas nós estamos muito presentes lá na lavoura, lá na propriedade, entendendo qual a necessidade e principalmente aquela orientação na hora da tomada da decisão com o produtor. A gente é muito próximo, isso é uma essência do cooperativismo.
está perto da comunidade, perto do produtor. Como eu falei, nós nascemos e crescemos junto com o produtor. A história do cooperativismo na região é a mesma história dos produtores que vieram aqui desbravar a região. E sempre continuamos próximos e estamos próximos agora também no momento difícil. E você ter uma instituição forte, com credibilidade ao seu lado nesse momento, eu vejo que é um baita diferencial positivo para o produtor. O Lucas é meio escaldado com cooperativas de produção, né? Então, tivemos problemas sérios na década de 90, então o produtor tem meio restrição. Mas o que eu vejo, um avanço grande das cooperativas que já está acontecendo na região, tem cooperativas grandes de Sorriso se organizando, Sinop e outras regiões do Mato Grosso. Eu acho que com a reforma tributária, a gente não sabe muito bem o que vai vir ainda, que está tudo meio... Já estamos pagando imposto sem saber o que a gente vai pagar realmente. Mas eu vi algumas coisas, em algumas palestras que eu fui, que para o produtor conseguir aproveitar da isenção da Lei Candir, que é na exportação, ele vai ter que dar uma forma de exportar direto. Não vai ser mais obrigatório porque hoje como é que é? Eu vendo para Cargill, por exemplo, se é exportação, você tem os benefícios de ser exportação, então não recolhe ICMS, tem uns benefícios. E com a reforma tributária, esse benefício vai ficar para a Cargill administrar, não vai ser mais para o produtor. Então, acho que a cooperativa vai ser a grande sacada de se reunir em maior volume, né, para você conseguir vender e talvez até fazer uma exportação direta para você administrar. Os caras estão falando em 12%, que vai ser a taxa mais ou menos de exportação. Então, provavelmente as cooperativas vão conseguir absorver isso. Mas isso é tudo também achismo do que ouvi também, não sei. Mas o que tem dado certo na região aqui é as cooperativas comprando junto, você faz volume, consegue negociar melhor, vendendo junto também, você consegue melhores preços. Então, eu acho que esse ato de se juntar em cooperativa vai ser uma tendência de produtores grandes, já é também, não é só médios não, tem produtores muito grande vendendo. Algodão, por exemplo, hoje se vende. O que não é exportação direta é tudo via cooperativa. Então, tem produtores de 20, 30, 40 mil hectares que estão dentro de cooperativas para vender algodão, por exemplo. Aquela grande questão da união faz a força, né? Então, as cooperativas, isso também é uma tendência que está aí hoje. E tem muitos benefícios. A questão da compra, a questão da venda, quando você fala de volumes, você pode fazer muitos negócios melhores. E tem uma tendência aí de muitos segmentos que as cooperativas estão voltando. Claro que hoje a questão de controles sobre as cooperativas é muito maior do que no passado. Tivemos exemplos de cooperativas de produção aí que deram muitos problemas no passado. Mas hoje as auditorias, o controle é bem diferente, né? Então dá para ter algo assim bem organizado em cooperativas para trazer cada vez mais benefício. Acho que mudou alguma coisa a legislação também, se eu não estou enganado, né, César? Então, individualizou, mudou um pouco, que não é todo mundo no mesmo balaio quando acontece uma coisa, né? Que não era assim antigamente. Então, eu acho que isso melhorou. Então, eu acredito muito no sistema cooperativismo. A gente está em 3, 4 cooperativas aí. Hoje não está mais no caderninho, hoje está tudo auditado, no sistema. Exatamente. Eu estava conversando dias com um contador aqui, e ele falou assim, olha, o primeiro que vai sentir vai ser o agro, né, de todos. E é até muito engraçado isso, porque o que mais fomenta, né, a nossa balança, o nosso PIB, é o primeiro a levar a pancada. Até curioso, né? Então acho que esse vai ser também um pipinaço para vocês resolverem, e o sindicato acho que também, tanto a cooperativa quanto vocês vão ter que estar instruindo, né, esse mercado. Bom, vamos fazer uma rodada, né, de perguntas, vamos abrir e depois a gente faz o fechamento, pode ser? Pode. Antes a gente fazer esse fechamento agora, a gente passa as perguntas e aí a gente faz esse bate-bola com a plateia. Esse é o primeiro? Tem um. Boa noite, parabéns pela palestra. A gente já ouviu duas dúvidas, assim, até mais por curiosidade.
Lucas é bem divergente em relação a produtores pequenos, produtores grandes, mas quanto que está, quando se for uma média normal, quanto que está tendo de intervalo, assim, no mínimo máximo que viu, assim? E se tem alguma pesquisa no sindicato de quantos produtores usam RP aqui também? Mas uma curiosidade, ou regional, tem um software de gestão, alguma coisa, mas umas perguntas de curiosidade, na verdade. Esse número de RP eu não sei. Eu sei que os produtores têm evoluído muito para isso, de usar, mas esse número exato eu não tenho. E a outra pergunta era de produtividade ou de área de produção? Média? Então, esse ano nós tivemos um advento da seca em novembro, que ficou um veranico, que pegou, não foi o município inteiro. Então tem produtores que estão colhendo, sei lá, 80 sacos e tem produtores de 45. E a média desse ano é um pouco menor do que o ano passado, que foi uma safra muito boa. Ano passado nós tivemos safras recorde. Então assim, é uma safra normal esse ano, não é uma safra ruim, mas não é o que está se vendendo na mídia, uma safra recorde. E tem casos de produtor que isso pegou às vezes 80%, 70%. Então, para alguns produtores a safra está sendo péssima. E como o inverso também, às vezes o cara teve sorte lá de chover bem na área dele e foi um ano espetacular. Então, diferente de 2 anos atrás, que a seca foi maior, esse ano foi bem pontual, assim. Eu acho que até Maurício, só, até em questão de números, que você perguntou sobre a questão dos RPs, eu sei que em nível de conectividade, a nossa média não é nem 20%. E até tem um número curioso que a gente viu até com a FAMATO. Eu achava que era mais. 19, acho que 19%. Não, eu não tenho esse número, eu achava que era mais. E é muito engraçado, o Brasil, com 19% de conectividade, compete com os Estados Unidos, um grande mercado que tem 75%. E mesmo assim, o negócio ainda dá jogo, né? Boa noite, sou Ronaldo Ribeiro. Thiago, César também pode ajudar, porque o Cimete. Então ajuda. Você falou um detalhe que eu acho muito importante. Quando você falou que talvez seja a hora do produtor parar e produzir menos, em vez de produzir sacas, produzir dinheiro. Para mim isso é fantástico. Como que o sindicato vai conseguir contribuir, justo que nós estamos no Brasil, numa cultura onde tu vê que o vizinho está produzindo menos e muitas vezes a gente corre lá para produzir mais e esquece do contexto geral. Como que o sindicato pode vir ajudar essas famílias, os produtores, a pensar dessa forma estratégica, que muitas vezes produzir menos é mais? O que eu acredito, assim, nós temos uma forma natural que vai acontecer isso, porque assim, você imagina o seguinte, você está gastando 65 sacos lá para produzir 80, te dá uma seca aí que pegou 10% da área de lucros, aí tu produziu 50, então esse cara, o ano que vem, não tem nem poder de investimento mais. Outra é aprendizagem. Eu acho que, eu até estava comentando antes ali, que eu brigo bastante com os pesquisadores da fundação, e se nós produzir 50, e quanto nós ia gastar, sabe? Você ter esse número, porque assim, beleza, tem produtores que estão gastando pouco e produzindo bem, otimizando os melhores recursos, né? Mas tem produtores que estão gastando muito para produzir bem, e daí isso você aumenta muito o teu risco, você põe muito mais dinheiro na terra, que é uma indústria que você não sabe, vai chover na colheita, vai dar seca, a variedade que você escolheu não é certa, nós temos N problemas, tem uma doença que está tirando o sono de muita gente, que o ano passado não deu, esse ano voltou a dar em alguma região, que é a anomalia da soja, não sei se todo mundo está familiarizado, mas é uma doença que dá no final do ciclo, você não sabe o que fazer. Tem material que dá aqui, no outro lado não dá, isso tira às vezes 30% de grama variado. Então eu acho que isso vai ser um processo meio natural de você olhar os teus recursos, recursos humanos, recurso financeiro, aquele investimento que nós estamos há 40 anos jogando fósforo pra caramba no solo, muitas áreas não precisa mais, vai precisar de outros nutrientes, mas é você olhar, não é tirar totalmente o investimento, é ser mais assertivo. E daí vem bem ao encontro, eu acho, do que está acontecendo aqui nesse lugar aqui, nós educar o produtor, isso eu falo por mim mesmo, às vezes eu tenho dados que seriam muito importantes se eu conseguisse tabular eles e realmente partir para a prática disso. Então assim, a gente faz o mais ou menos.
Só que mais ou menos ainda você está perdendo. Às vezes você está deixando 5%, 10%, que no negócio da agricultura é muito dinheiro. Então esse dinheiro a gente tem que tirar da mesa e pôr no bolso, né? Não sei se eu respondi a pergunta, mas é mais ou menos isso que eu acredito. Só queria contribuir, pergunta importante essa, e a gente vê também uma tendência, eu acredito que o produtor tem uma parte que ao natural vai acontecer, assim como o Thiago falou, e a gente está percebendo o produtor crescendo verticalmente. O horizontalmente, aquela questão de aumento exagerado de terras, o próprio sistema está segurando isso, né? E o próprio produtor, talvez até cansado, né? Diz, não, gente, eu estou com 1.000 hectares, eu não vou para 2.000 hectares, deixa eu crescer dentro desses 1.000 aqui. Armazém, aviário, enfim, isso, diversificar horizontalmente e deixar aquela... E aí ao natural vai diminuir, porque você diminui a área de terra, porque às vezes você aumenta a terra, planta só para empatar. E a gente vê que o produtor cansa com isso, né? E talvez é o momento de isso estar na mesa agora. Você acabou respondendo uma pergunta que ia ficar fenomenal sobre a diversificação, né? Agregar valor, acho que é isso. Uma pergunta? Muito boa noite a todos, sou o professor Wigner, do Instituto Federal, sou engenheiro de computação. Eu tenho a seguinte pergunta: existe hoje alguma ferramenta de predição que auxilie os produtores, tipo, para prever clima, saber se pode ou não pode fazer uma plantação, nesse sentido, unificado, para todos os setores, assim, para que o produtor possa saber o momento exato que pode entrar ou sair do processo? Essa é contigo. Unificado não, mas já tem algum sistema que prevê com uma hora e pouco que o cara vai fazer uma aplicação de veneno, por exemplo, de não fazer e fazer. Tem algum sistema já instalado em pulverizadores que dá para fazer isso. Agora, quanto a plantar, muito mais, tem informações mais precisas também, mas aqui nós temos uma informação meio regionalizada que mais ou menos funciona. A época da chuva ainda funciona bem aqui, né? Nós temos um clima bem... Talvez aquela pergunta que você perguntou, como é que a gente consegue competir com os Estados Unidos, eu acho que é nosso sistema de chuva que é melhor. Nós temos muito pouco problemas... eu ia falar que não tinha, nunca tinha visto soja morrer de seca depois que tinha nascido. O ano retrasado morreu, então, em 40 anos aí, numa região grande, né? Lógico, pontuais. Então, eu acho que aqui o sistema hídrico é muito bom, mas de ter essa precisão, hoje, pelo menos, eu desconheço. Grupos grandes devem ter, tá? Qual seria uma ferramenta ideal para o produtor pequeno, médio? Qual é uma ferramenta ideal que resolver o problema dele? Então, como eu te falei, a gente planta... Como é que funciona o sistema aqui? O produtor seguro, que vai plantar soja e milho, que não vai arriscar nada, o cara espera dar 100 milímetros e planta. Então, ele não vai plantar no pó, mesmo que você falar que vai chover amanhã, porque ele tem essa segurança. Agora, para questão de aplicação, daí seria interessante uma coisa que prevê-se uma chuva daqui a 1 hora, né? Porque a maioria dos produtos demora 2, 3 horas para funcionar. Então, você perde o tanque, né? Então, isso também é um prejuízo grande, né? Depende do tamanho do pulverizador, é um prejuízo grande. Então, se tivesse alguma coisa que conseguisse prever regionalmente, ali onde você está, uma previsão para 3 horas de diferença seria útil para o produtor. Respondi. Professor, vou complementar aqui, tem dois caminhos. Tem uma ferramenta que o cliente usa, o governo nada que chama Vector, o GGF, que é associado aqui, está usando, bem bacana. Como zoneamento, tem o ZAC, que lembrava, que mostra o que pode plantar em cada região do Brasil. Não sei se essa linha, mas esse caldomento aí, o que sim está usando também, acho que vale a pena olhar também, só para contribuir. Fiquei lembrando um produtor, algumas semanas atrás, que me disse, nós falando sobre o cenário, ele disse, olha, eu só sei de uma coisa, dependendo do ano eu tenho que plantar. Tipo, Sim. Vou ter que plantar de qualquer jeito. 10 de outubro o cara planta no pó. Planta e vai. Se chover. Boa noite, Thiago, sou Clayton, sou de Plantas. Eu gostaria de saber a opinião de vocês como produtores e empresários. Vocês administram uma empresa lá no campo, na nossa visão. O grau de importância que
investir então em monitoramento, agricultura de precisão, consultoria, análises agronômicas. Qual que é o grau de importância que vocês pensam em relação a isso? Eu acredito que em anos difíceis como esse é o caminho, tá? Você conseguir economizar, porque assim, nós temos solos aqui que nós estamos cultivando há 40 anos. O que tiver de deficiência é muito pouco a nível de fertilidade. E se criou uma cultura de se jogar sempre a mesma coisa. Se pegar o produtor, o médio dos produtores aí, ele vai jogar uns seus 90 a 100 pontos de fósforo por ano, uns 120, 100, 120 no soja, mais uns 100, 120 no milho e nitrogenado no milho. Então, foi se acumulando isso. Se você pegar em solos argilosos, foi se acumulando isso, e você tem uma poupança enorme, principalmente fósforo. Eu acho que potássio ainda estamos em níveis menor, talvez com as tuas análises de uma regional você sabe até melhor que eu. Eu sei do meu solo, potássio ainda falta alguns pontos, mas fósforo, se plantar 2, 3 anos sem fósforo, eu teria reserva. Então, esse é o primeiro ponto. Segundo, monitoramento. Cara, essencial. Você ficar gastando, nós estamos perdendo princípio ativo todo ano, tanto para doença como para insetos, porque nós estamos jogando muito esse princípio ativo, que hoje, eu falo, nós temos um produto para herbicida, um produto para inseticida, para lagarta, e fungicida é um produto só. A gente fica revezando alguma coisa, mas que funciona hoje para algumas doenças, é o mesmo produto. E você está expondo isso muito, né? Então vai ter resistências muito, muito logo. Lagarta já está sendo um problema aí que não está nada mais matando. Então, se você conseguir ser mais assertivo nisso, voltar a ser agrônomo, né? Sujar a bola de novo na terra, que eu acho que é uma coisa que falta, inclusive puxão de orelha para mim também, mas de você conviver com um percentual de dano, que isso era muito comum antigamente. A lagarta tem que ter quanto desfolha? Hoje é zero. Tu viu uma lagartinha lá, às vezes a coitadinha está no milho, numa lavoura de soja, você pau nela. Então isso é custo. Então às vezes você economizar uma aplicação é muita coisa. Estamos falando aí de uma aplicação prêmio para lagarta em 8, 10 dólares por hectare. Então isso é muito dinheiro na mesa, né? Às vezes você escapa com uma menos, às vezes tem alguns produtos com mais biológicos, às vezes tem umas coisas mais baratas que funcionam ainda. Então essa gestão aí nesse momento é primordial. Eu acho que se tivesse uma palavra para resolver, como é que vamos sair desse momento? Se acabar o dinheiro, o cara vai fazer isso porque não tem dinheiro para aplicar, então ele vai deixar as coisas lá e talvez tenha sorte. Mas eu acho que é você conseguir monitorar e ser assertivo. Você realmente usar o que você precisa no momento que você precisa. Não é economizar, né? É ser assertivo. Se der para economizar, melhor. Mas você não pode economizar também perdendo produtividade, Então você tem que olhar para o todo e não tem jeito se não tiver ferramentas de fornecimento de dados e monitoramento. Aproveitando até, César, quando na questão de liberação de crédito, quando vocês olham para o produtor que está lá, por exemplo, isso entra numa análise no sentido de saber quanto que ele está organizado na sua gestão, nas questões que envolvem monitoramento, agricultura, precisão, como é que é isso dentro do processo de crédito? Claro, com certeza, porque isso traz mais segurança, né, para o produtor. Principalmente porque quando você faz uma agricultura de precisão, você tem mais dados. E aí isso contribui muito para a segurança da instituição financeira em emprestar esse valor. Mais uma pergunta? Boa noite, me chamo Ramon Câncer. Primeiro, parabéns aí pelo tema. Né? A gente falou aí, a gente ouviu vocês falarem desde sucessão até crédito verde, então é muito amplo e eu acho que é pouco tempo para a gente falar sobre isso. Duas perguntas, uma colaboração e uma pergunta. Primeiro sobre o crédito verde. Nós já somos monetizados por certificações particulares. Então, já existe para soja, para milho, para algodão e também para pecuária. Você já paga um prêmio por essas certificações. Obviamente, o produtor teve que investir para poder se habilitar a ter lá, se não me engano, o Maurício conhece bem esse processo, 100 e poucos itens do RTRS, por exemplo, né? 108 itens, que você precisa cumprir para poder estar certificado.
E a pergunta, Thiago, seria, você falou de custo e quebra de resistência, existe algum movimento institucional, sindicato, a ProSoja, para tentar buscar esse valor que a gente paga pelo royalty, por exemplo? Quando a gente compra uma tecnologia num saco de milho, tem um percentual lá que a empresa investiu para poder desenvolver aquela variedade e que por praticidade nos últimos 12, 15 anos a gente perdeu porque a gente não queria plantar convencional. Dá muito trabalho, a gente tem que aplicar, ou então a lavoura ia ficar feia, né? Você tinha uma percentual de plantas que ia ser destruídas pela praga para você conseguir manter ela no ambiente. Então, esse custo que você falou aí de uma aplicação prêmio de 8 a 10 dólares, a gente está vendo com muita frequência. Sim. O ano passado já aconteceu, esse ano está acontecendo de novo, estamos associando biológicos, estamos adotando práticas alternativas, e aí encaixa um pouco na questão de biológico. É um controle biológico, mas sem aplicação. Você tem lá as armadilhas, funciona principalmente para talhões ou para áreas menores. Você tem lá 500, 800 borboletas dentro de uma armadilha, são 500 mil ovos que você deixa de ter na depressão na tua área. Então, pensar um pouco fora da caixa. Eu sempre pensei na armadilha para identificar a borboleta para fazer a aplicação. Não, nesse caso, usa-se para matar a borboleta mesmo e não deixar o ovo depositar. Existe isso de forma institucional, cobrança das empresas, para que esse custo adicional que a gente está tendo hoje para manter uma lavoura de alto padrão, pelo menos uma parte disso, ou que a quebra da patente seja diminuída? Na verdade, a ProSoja está numa briga já faz bastante tempo. O grande problema da genética é que no Brasil, no primeiro momento, ninguém sabia certo o que tinha dentro da primeira soja transgênica, que foi lá o RR1, lá em 2004. 2004 começou no Brasil ser vendido, né? Um pouquinho antes no Rio Grande do Sul, os Maradona lá, mas legalmente 2004. O que tinha dentro o que era a tecnologia, sabe? Isso foi discutido muito tempo. E daí já veio o que as empresas fazem hoje. Elas sobrepõem tecnologia. Então você pega assim, você tem a RR1, depois você teve a RR2, que continua a RR1 com alguma coisa, daí tem a intacta alguma coisa, daí coloca outra proteína de intacta e vai sobrepondo uma outra, e isso vira meio infinito. Porque daí agora já está de camba, já está não sei o que, e já está vindo Protox para 28, e em contrapartida, você não tem ninguém pesquisando material. Nós ficamos com 3, 4 empresas que têm o domínio da genética, né? E 3 empresas, exagerando aí, que têm o domínio da biotecnologia. Então, o que se pesquisou de soja convencional desde que entrou as intactas? Então, assim, eu vejo que isso é meio... Se não tiver uma pressão, isso até a nível governamental, eu acho que a Embrapa tinha que ser mais forte, para se manter um banco genético de alternativas a isso. A ProSoja está numa briga, cara. Olha, desde 2017 eu sei que ganhou ação, então está até hoje, e daí está em Brasília, isso é um lobby enorme, que a gente sabe que no Brasil as coisas, a justiça não é bem justiça às vezes, mas sim tem uma dificuldade enorme de identificar qual é o evento que quebrou a patente, entendeu? De tanta sobreposição de evento. Por exemplo, eu não quero usar mais o RR1 que está lá na soja hoje. Não, mas você não está pagando por ele, você está pagando pelo dicamba, que nós colocamos ontem. Você entende que é difícil? No soja, pelo menos, você não sabe nem o que você está pagando. Qual tecnologia eu estou pagando? Então, é um problema, e o Brasil vai ficando cada vez mais refém a isso, né? Maravilha, gente. Vamos fazer nossa rodada final, as considerações. Então, vou passar a palavra, vocês fiquem à vontade para fazer, principalmente falando, quem sabe, ainda de uma orientação do Conselho Rural, tantas informações. Deu para notar aqui que a palavra de ordem é cautela, até tinha uma pergunta, eu não vou fazer porque já deu para ver que
cautela, né? Eu acredito até que vai ser para os próximos anos também, né? Pelo cenário. Mas eu gostaria que vocês fizessem nessas questões finais, fizessem apontamentos e também aí uma orientação para o nosso doutor. Kleber, orientação é algo assim complicado para a gente fazer, né? Porque estamos aí numa região que tem produtores que sabem muito, sabem produzir bastante e mostraram desde o tempo que vieram para cá. Mas algo que a gente observa, e eu traria 2 temas. Primeiro é o produtor olhar para a eficiência, que não adianta, a gente já viu que não adianta mais produzir sem ter eficiência. Nós temos que olhar quanto que sobra, porque é através da sobra que eu vou ter condições de continuar no mercado, continuar a minha atividade e plantar no ano que vem. Então, eu acho que a coleta de dados e o olhar para quanto sobra é algo que não pode mais estar fora do planejamento dos produtores. E a outra questão, que a gente um tema que está aí no mercado, e a gente faz um programa de sucessão familiar, e é um tema que o produtor tem que colocar na mesa. Porque os produtores que vieram há 30, 40 anos atrás, a geração do teu pai, né, Tiago, está na hora de passar o bastão. E esse passar o bastão, a gente vê que nas empresas tem todo um escopo, todo um trabalho de sucessão. O produtor não é diferente. E quando a gente fala de governança, a gente não pensa somente em produtor, grandes produtores. Pode ser uma família que está ali, pai, a mãe, o filho e a filha. Ali também tem que ter a governança para passar esse bastão. Eu acho que esse tema de sucessão, os pais, principalmente os que vieram, os troncos que vieram desbravar aqui e que ensinaram os filhos, talvez somente plantar e colher, é o momento de olhar para outro lado agora, a administração, a governança. E vejo que o produtor que não colocar esse tema na mesa agora, no futuro vai ser mais difícil. Porque talvez vai trocar o telhado na hora da tempestade. E o bom é trocar o telhado quando tem sol. Esse é um momento de falar sobre a governança nas famílias, porque nós temos aí, acredito que 85% é agricultura de família ainda, né? Sim. Não é agricultura familiar, mas é administrada por famílias. E é um tema complicado de se falar quando a gente pensa em sucessão, porque o tronco pensa que vai perder o poder. A sucessão não é trocar as pessoas, nem substituir as pessoas, mas é fazer uma sucessão gradativa. Não é que você vai tirar o pai do negócio, da administração, não, eu acho que caminhar junto. E aí que vem o grande tema de ser colocado à mesa. É um momento importante de fazer isso. Eu acho que essa seria até uma recomendação que nós deixamos aí para os produtores que estão acompanhando, estão ouvindo. Momento ideal para se falar em sucessão familiar. Momento ideal para ter a governança, os números, quantos mais dados a gente tiver na mão, melhor. E lembre, não é somente para grandes produtores. Todos devem fazer esse dever de casa. Aproveitando o gancho que o César falou, eu acho que é o momento de se organizar. Eu acho que a sucessão, tanto de gestão, mas patrimonial também deve ser organizada, porque quando você fala de sucessão familiar, o pai já olha assim, já está querendo me matar, né? Mas não é isso, e isso é um problema sério, cara. Você vê famílias que, se caso o pai venha faltar num momento trágico aí, com vitalidade, o cara não tem como assinar um cheque, vai ter dinheiro no banco e não consegue tirar. Imagina num momento difícil, que é uma perda de um ente querido, você vai perder tudo, vai ter que vender propriedade para pagar a herança. Então, essa parte de organização de família aí, essa sucessão tem que ser planejada e eu digo o mais rápido possível, e isso dá um lado empresarial para a família. Isso que eu acho muito importante, que você consegue enxergar assim, não, eu sou filho, eu estou trabalhando na atividade, eu tenho um salário e eu tenho que viver com esse salário. Eu não estou na atividade, eu tenho as sobras que esse ano não vai sobrar. Lá em casa é assim, minha irmã é arquiteta.
ela não trabalha na atividade. Então, as sobras da fazenda é nada esse ano, o bom vai ser um pouquinho. Então, tem que entender isso e todo mundo conviver harmoniosamente, porque senão dá aquelas brigas familiares que a gente conhece. Mas voltando a falar do outro tema, eu acho que a organização no geral, se usar, em anos difíceis, a criatividade aumenta um monte, né? Então, se usar os melhores recursos, aquela máquina lá que está meio velhinha, às vezes se dá uma soldada, ela vai mais um ano, eu preciso mesmo ter alguma coisa? Não, o que eu tenho aqui eu me viro. Usar as reservas que a gente tem em solo, usar os potenciais que tem, às vezes deixar uma área de plantar porque aquela área não produz, ser inteligente nessa estratégia e usar os melhores recursos, tanto humano, financeiro, porque o ano é um ano desafiador, né? Mas só para não terminar muito triste, né? O produtor é otimista, isso vai passar. A gente só colhe quando a gente planta, né? Então, esse é o momento de se organizar para escolher as melhores sementes, para a gente ter uma safrinha aí que tem muita coisa para acontecer ainda. Pode acontecer surpresas, né? A gente não sabe. O mundo velho também não está muito organizado, né? Uma hora o Trump taxa todo mundo, outra hora quer meter bomba. Isso pode mexer tanto para o bem como para o mal. Então, às vezes, vai ter volatilidade, vai ter oportunidade do produtor atento, às vezes, conseguir fazer médias melhores de venda. E vamos plantar, porque se não plantar a gente não colhe. Então, isso vai passar. Daqui a pouco, quando você olhar para trás, você vai falar, lembra aquele ano lá que estava difícil e tal? Nós fizemos isso e deu certo. Sempre foi assim, né? Sempre foi assim. A história da agricultura é assim, é cíclico. Eu estava olhando para a plateia, essas considerações, estava todo mundo já assim, minha nossa. Aí você veio com o otimismo, obrigado pelo otimismo, também é bom. E acontecem surpresas, né? A gente tem esse cenário. Bom, gente, a gente fazer essa finalização, agradecer, César, pela disponibilidade, também viagem, chegou em cima do laço, né? Mas que bom que você está aqui com a gente nessa aula. Acho que foi importante, né, colocar todos esses pontos que você comentou, não só em relação à cooperativa em si, mas ao mercado que você consegue olhar. Ao Thiago, como produtor, como também líder de uma entidade, obrigado. E eu acredito que vocês deixaram uma pauta aqui muito clara para a gente trazer, talvez até mais aprofundada, que é a da sucessão. Eu acho que essa é uma pauta para a gente pensar para o futuro aí, em produzir um evento para falar de sucessão, porque é um grande desafio também. Eu acho que vocês dois contextualizaram, e eu vejo que nós vamos, né, passar aqui pelo Green também e vamos ver o que a gente consegue provocar e quem a gente consegue trazer para dialogar esse tema tão importante. Então, obrigado pela presença, né, nossa primeira edição do ano, né, cenários e perspectivas para o agro. E a gente finaliza agradecendo a presença de todos nessa terça-feira. E logo aí no início de março a gente não roda o Green Talks por causa do Show Safra, né? Que acontece mais ou menos. Bem que você lembrou, você ia apanhar, eu vou falar de Show Safra. Show Safra de 23 a 27 de março. E a expectativa é boa. O cenário é bom, incrível, né? A perspectiva é boa para essa feira, né? Tem muita gente. Tem várias coincidências, mas o Show Safra esse ano é o Show Safra Educação, né? Então, acho que é um tema bem pertinente. Maravilha. Então, obrigado a todos. Encerramos aqui. Então, uma salva de palmas para os nossos convidados aqui.